Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu convido vocês a analisarmos o capítulo 11 do livro de Provérbios. O capítulo 11, ele começa assim: esse, amado irmão, é uma mensagem de cura da alma, cura interior, reconstruindo o nosso caráter. Vamos à palavra? Capítulo 11 começa assim: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, porém a perversidade dos desleais os destrói. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Morrendo o ímpio, perece sua esperança e a expectativa da iniquidade. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. A hipocrisia com a boca arruina o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando o justo prospera, exalta a cidade, e quando perece os ímpios, há júbilos. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Quem despreza o seu próximo é falto de entendimento, mas o homem de entendimento se cala. O que anda fofocando revela segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão do conselheiro há segurança. De certo sofrerá prejuízo aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança será seguro. A mulher aprazível obtém honra, e o homem violento obtém riqueza. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça recebe galardão seguro. Quem é fiel na retidão encaminha para a vida, e aquele que segue o mal encontra a morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus deleitos. De certo, o homem mau não ficará sem castigo, porém a descendência do justo será livre. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da descrição. O desejo do justo é somente o bem, porém a expectativa dos ímpios é a ira. Um dá literalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que justo e se empobrece. A alma generosa é próspera, e o que rega também será regado. E é o que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que busca diligentemente o bem, busca favor,
Mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do entendido de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade, de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, perante Tua presença, neste momento, Pai, pedindo da Tua graça e do Teu poder, pedindo, Senhor, revestimento para trazer, Senhor, uma mensagem, onde possamos, Senhor, compreender que há uma necessidade de corrigirmos, Senhor, a meta da nossa vida, de haver uma correção em nosso caráter, uma recriação do nosso próprio caráter, para tomarmos posse, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Este, Pai, é o meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, o pedacinho do maná dos céus de hoje traz-nos uma palavra de sabedoria da qual nos mostra que há uma necessidade de corrigirmos os nossos próprios defeitos, há uma necessidade de corrigirmos a meta da nossa vida, colocar na presença de Deus todos os nossos projetos. Nós vemos nesse capítulo 11 do livro de Provérbios, palavras sábias que Salomão traz para cada um de nós. Amado, nós temos percebido que muitas vezes nós perdemos muito tempo remoendo, muitas vezes, mágoas do passado, dores e desilusões, muitas vezes, que têm causado aflição em nossa vida. Vivemos, muitas vezes, remoendo mágoa em busca, muitas vezes, até de uma autojustificação ou de uma absolvição, por sermos vítima, muitas vezes, das próprias circunstâncias em que a vida tem nos envolvido. Mas, muitas vezes, precisamos corrigir a rota da nossa própria vida. Muitas vezes nós mesmos tornamos vítima de nós mesmos. Nós, muitas vezes, nos enclausuramos, amados, por causa do pecado que tem nos prendido muitas vezes. Enquanto que o melhor papel que podemos fazer na vida, muitas vezes, é encarar as dificuldades e renovar as nossas energias, renovar a nossa força por meio da palavra de Deus para continuar vivendo, vencendo todas as circunstâncias que muitas vezes surgem em nosso caminho. De nada adianta ficar lamentando erros do passado, de nada adianta ficar lamentando aquilo que já passou. Erros é necessário corrigir, amados. Corrigi-los, que aquilo que praticamos muitas vezes, que vem nos assombrar. E se não há como corrigir, então precisamos nos arrepender daquilo que foi praticado. Porque muitas vezes o passado vem, eu já vos disse que o passado muitas vezes vem para nos trazer mágoa, para nos ferir, para nos assombrar. Muitas vezes não há como corrigir, mas de nada então adianta ficarmos lamentando. Se tão somente precisamos colocar na presença de Deus nosso caminho,
para que haja uma correção. Por isso, precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, pois muitas vezes dentro do nosso coração está armazenado mágoa, está armazenado muitas vezes rancor, muitas vezes temos ódio dentro do nosso coração, muitas vezes sorrimos com um sorriso muitas vezes hipócrita, sendo que somos incapazes muitas vezes de liberar perdão. Somos todos, amados, capazes de superar qualquer dor, qualquer dificuldade, pois nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Qualquer desilusão que muitas vezes venha nos assombrar, muitas vezes tememos tanto, e a própria palavra diz que o medo acaba nos amarrando. O medo, aquilo que mais tememos, muitas vezes acaba acontecendo. Então, qualquer desilusão, porque muitas vezes temos passado, nós temos que superar isso, amado, pois dentro de nós temos altos e baixos. Precisamos viver os momentos mais altos. Tem pessoas que não vivem momentos felizes, só vivem momento baixo em sua vida. Em vez de buscar os momentos altos de prazeres, de felicidade, vive em constante lamúria e lamentação. Que muitas vezes, amado, precisamos buscar as coisas altas, coisas que vêm de cima. Necessitamos de ajuda da parte de Deus. Corrigir os defeitos não é tarefa fácil, amado, pois temos que abrir mão das más tendências, temos que abrir mão dos desejos pecaminosos que têm nos acompanhado, que têm surgido em nossos corações. Mas nada é impossível diante daquele que tem determinação, que coloca dentro do seu coração a própria determinação da parte de Deus. Pois sabemos, amados, que aquele que resiste, a própria palavra de Deus diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então devemos resistir às tentações, devemos resistir os desejos pecaminosos que surge constantemente em nossa vida. Devemos vencer as má tendências. Nada é impossível diante da determinação, amado. Deixar de lado o sentimento que nos anula, que nos causa tristeza, tribulação. Buscar o equilíbrio da vida, buscar um meio de superar os enganos da vida. Depende, amados, única e exclusivamente de cada um de nós. Portanto, vamos ser fortes, vamos buscar a energia dentro de nós, a energia vital para vencer. Sejamos atentos aos sentimentos que estamos guardando em nossos corações. Se o sentimento que estamos guardando tem causado muitas vezes tristeza em nossa alma, tem causado muitas vezes doenças psicomáticas, aquele sentimento que está armazenado dentro dos nossos corações, tem nos causado dores, então vamos nos livrar desse sentimento, principalmente os que estão causando muitas vezes mágoa para a nossa própria vida, pois muitas vezes para nos livrarmos desse sentimento basta uma mudança da nossa própria conduta de vida, basta uma mudança do nosso próprio caráter, amados irmãos. Por isso, o presbítero Gregório está trazendo uma série de mensagens reconstruindo o nosso caráter. Basta uma mudança de conduta, basta uma mudança do caráter, de vida, porque podemos sim, amados, vencer todas as nossas fraquezas,
todas as nossas limitações, renovar os sentimentos, renovar os nossos pensamentos, juntamente com as nossas próprias ações, para conosco e para com os próximos. Pois, amados, se nós ficarmos muitas vezes presos aos resquícios do passado, ao sentimento do passado, aquilo que tem causado mágoa, ferido a nossa alma muitas vezes, amado, tem nos levado à destruição. Então precisamos compreender que Deus, Ele tem ódio daqueles que usa de balanças desonestas, de balança de dois pesos, de duas medidas muitas vezes. Mas Deus, Ele dá prazer para aqueles que são honestos. Ele é um Deus que muitas vezes tem olhado e tem visto quanta arrogância há neste mundo. Ele chega também a compreender que existe tanta desonra, mas a honra, ela está com os humildes e com aqueles que têm a sabedoria. É isso que o livro de Provérbios, capítulo 11, traz. Ele diz que a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis aniquila essas ações, aniquila os sentimentos, destrui o sentimento, amado. Então nós precisamos compreender que a integridade, ele deve ser buscado sem nenhuma falsidade, sem nenhuma hipocrisia. As riquezas, muitas vezes, que as pessoas têm acumulado, ele não terá valor algum no dia da ira divina. Muitas vezes, amado, nós estamos combatendo contra nós mesmos, muitas vezes estamos ferindo a nossa própria alma, buscando muitas vezes riqueza, o enriquecimento ilícito, mas a riqueza acumulada, ele nos não garante uma vida plena, não. Mas nada disso terá valor diante de Deus no dia da ira divina. Mas a justiça, aquele que pratica a justiça, este livrará, será livre da morte eterna. É isso que está no versículo 4 do capítulo 11 de Provérbios. A retidão dos íntegros de coração lhe descortina o caminho justo. Você quer ser vitorioso? Então mantenha a sua vida reta, íntegra, perante a face do Senhor. Armazena dentro do seu coração aquilo que possa ser algo bom para ti. Não vive armazenando ódio, rancor, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade, diz. A integridade das pessoas justas os livra, mas sem em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Portanto, assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele, e todos os seus planos acabam em nada. Aquele que são ímpio, quando morre, ele cai no esquecimento. Eu já vos disse isso, amado. O justo é salvo da própria tribulação, e eles são transferidos muitas vezes para o próprio ímpio que tem amaldiçoado você. O ímpio em sua própria boca destrói o próximo, mas o justo encontra a liberdade por meio real do conhecimento. E com a prosperidade do justo, toda a cidade fica feliz. Mas quando o ímpio perece, a música, a alegria muitas vezes atenuar. Nós temos visto isto muito, amado, quando nós vemos que a polícia muitas vezes invade o morro, acaba libertando o povo que está cativo, sendo dominado pelos traficantes, que o povo jubila, alegria, existe festa muitas vezes com esse povo que está há muito tempo foi oprimido por pessoas de má índole. O justo muitas vezes abençoa a cidade por meio das bênçãos que recebe, mas pela boca do perverso, muitas vezes a cidade é destruída. O que despreza o próximo é falto de
do próprio juízo, não tem bom senso, mas a pessoa prudente, ele sabe o momento de se calar. A Bíblia diz que ainda aquele que é muito fofoqueiro, ele atrai a confiança de quem muitas vezes confia nele. Quer que seja aquela pessoa que muitas vezes conta-lhe um segredo, a pessoa que é fofoqueira não consegue guardar o segredo, revela o segredo para todo muitas vezes. E essa pessoa passa a desmerecer crédito das próprias amizades. Não seja, amado fofoqueiro, não use a confiança que outra pessoa teve contigo, que lhe contou algo em segredo. Não use esse segredo, muitas vezes, para desmoralizar seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que confiou em ti. Não use o segredo da pessoa para trazer muitas vezes desprezo daquela pessoa que confiou em ti. Agora, o próprio Salomão, ele traz novamente uma palavra acerca daquele que se tornou fiador de alguém. No versículo 15 ele diz: quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir responsabilidade de outro, esse estará seguro em paz. É isso que a palavra de Deus diz. Amado, eu quero também dizer para vocês acerca da pessoa que muitas vezes tem estendido a mão para ajudar, para auxiliar as pessoas, que muitas vezes tem buscado semear, muitas vezes, esperança no coração. Existem pessoas que são, muitas vezes, são pessoas generosas. Quem dá com generosidade, diz o versículo 24, quem estende a mão com generosidade, vê suas riquezas se multiplicar. Se você é generoso, se você contribui para auxiliar alguém, se você é uma pessoa que muitas vezes contribui para que as dívidas da sua igreja sejam pagas, luz, água, que você oferta com generosidade, a sua própria riqueza, meu irmão, será multiplicado. É isso que a palavra de Deus diz. Outro prefere reter o que deveria ofertar, e este sim cai na pobreza. Versículo 24 do capítulo 11 de Provérbios, ele deixa bem claro, amado. Se você, aquele que dá com generosidade, aquele que contribui com generosidade, a sua riqueza irá ser multiplicada. É isso que a Bíblia diz, não é o presbítero, é a Bíblia que está falando. Portanto, se você retém a tua própria oferta, você cai na pobreza. O generoso sempre irá prosperar, diz o versículo 25. Então seja generoso. Estenda a tua mão para ofertar com generosidade. Use aquilo que você tem de melhor. Mas sempre que fizer isso, que você ofertar, não fique tocando trombeta. Não seja igual o hipócrita que leva muitas vezes, faz aquilo, contribui muitas vezes, e depois sempre que alguém chega, você diz: tá vendo aquele púlpito? Foi eu que dei. Tá vendo aquela luminária da igreja? Foi eu que dei. Tá vendo aquela guitarra que o irmão tá tocando lá? Não, fui eu que paguei. Não, amado, isso é hipocrisia. Então seja generoso, use de generosidade, mas não deixa que a tua mão esquerda saiba o que a tua mão direita está fazendo. É isso que Jesus nos ensinou. O generoso sempre irá prosperar. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Isso é a palavra de Deus. É o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. O povo muitas vezes amaldiçoa aquele que esconde o trigo, muitas vezes. O que significa o trigo? O trigo é o pão que alimenta o ser humano, que é o principal alimento da própria ceia, amado. Muitas vezes a pessoa, ele é uma pessoa mesquinha, ele não contribui com nada. E ele acaba sendo amaldiçoado, a maldição acaba vindo sobre ele. Muitas vezes ele acha que quanto mais guardar, maior riqueza irá ter, mas a sua riqueza irá se acabar. Mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender, a estender a mão para o povo. É isso que está no versículo 26.
do capítulo 11 de Provérbio. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitados, porém aquele que vive na prática do mal, que muitas vezes busque o seu próprio enriquecimento com a prática do mal, aquele que busca o enriquecimento ilícito, ele acabará perecendo. Quem deposita confiança em sua riqueza, certamente acabará se decepcionando. Mas, amado, aqueles que são justos, aqueles que são fiéis ao Senhor nosso Deus, esses florescerão como a folhagem verdejante, serão viçosos, pois a graça de Deus, a glória de Deus estará sobre ele. É isso que está no Provérbios 11, verso 28. E o verso 29, 30 e 31 diz assim: a pessoa que causa problema para a sua família herdará apenas o vento, e falta de juízo acabará sendo servo do próprio sábio. Amado, vamos então cuidar da nossa família. Não vamos ficar causando problemas para a nossa própria família. O fruto da justiça é a árvore de vida, e todas as pessoas que conquistam alma sábia Se você pratica a justiça, é como se fosse uma árvore da própria vida. A essência da vida de Deus está em ti, meu amado. Se você semeia a justiça virá sobre ti. Você será como uma árvore de vida, sempre será algo que irá conquistar e vencer, pois você conquista tudo que você quer. Sempre que você semear, você irá colher. Da mesma forma, amado, aquele que é justo, aquele que pratica a justiça, ele será sempre vencedor. O versículo 31 diz: do mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio o pecador. Se o justo muitas vezes recebe castigo sem motivo nenhum, agora imagine aqueles que são ímpios, aqueles que são pecador. Este receberá castigo maiores ainda. É isto que a palavra de Deus diz. É isso que está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 11, amado. É isso que eu posso dizer para você nesse dia de hoje, nesta mensagem do pedacinho do maná dos céus, reconstruindo o nosso caráter. Vamos ser vigilantes. Vamos, se há necessidade de corrigirmos a nós mesmos, se há necessidade de colocarmos diante de nós mesmos aquilo que é necessário mudar, vamos mudar, amado. Não seja mesquinho, não seja hipócrita, não retenha aquilo que pertence a Deus. Se Deus te deu meio para você auxiliar, auxilie. Se você tem uma oferta para ofertar, oferte. Se você tem capacidade de estender a mão para auxiliar os menos desfavorecidos, então faça isso, porque a tua riqueza será aumentada. É isso que a palavra de Deus diz. Este é o pedacinho do maná dos céus, reconstruindo o nosso caráter para o dia de hoje. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade e de misericórdia, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que tem ouvido, Senhor, o pedacinho do maná dos céus. Eu te peço, Senhor, que esta palavra seja, Senhor, uma palavra de sabedoria, que venha se alojar na alma, no espírito, no coração, na mente deste meu irmão, desta minha irmã. Que haja uma transformação de vida, que haja uma mudança comportamental de cada um de nós, Pai. Que aquilo que tem nos sido prejudicial à nossa própria vida, nós possamos, ó Deus, nos livrar de todo rancor, de toda mágoa, de todo ódio, de todo mal que tem nos causado, muitas vezes, tribulação e angústia, Pai. E nos conceda um espírito voluntário, nos conceda, Senhor, um espírito de perdão, um espírito de amor, Pai. Nos conceda paz na alma e no espírito. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.